Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Segundo vídeo desta terça-feira. Uma terça-feira agitada, né? No nosso Cruz Maltino, uma terça-feira ainda amarga para quem ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, diante de tudo aquilo que aconteceu neste final de semana, essa goleada histórica, que impossível o vascaíno esquecer. Vai ser difícil para o torcedor vascaíno engolir o que aconteceu nesse último domingo na nossa casa, no nosso estádio, no nosso Maracanã. Porém, querendo ou não, é vida que segue. E o Vasco tenta seguir. O Vasco tenta seguir internamente, como por exemplo ontem, com a chegada do mais novo diretor técnico, Pedrinho. O Vasco tenta seguir com os protestos do torcedor vascaíno que aconteceu nesta madrugada de terça-feira. O vascaíno tenta seguir procurando nomes no mercado. A informação que a gente tem é que o Vasco já busca nomes para essa janela de transferências que estará sendo aberta no dia 10 de julho. E a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês informações sobre tudo isso que está acontecendo. Informações sobre Coutinho. A informação é que haveria uma reunião nesta manhã, mas o próprio Coutinho pediu para que ela viesse a acontecer apenas nessa tarde de terça-feira. A gente vai também trazer novidades com relação a isso. Então, assim, torcedor vascaíno, é um Fala Gigante agitado. É um Fala Gigante com movimentações, um Fala Gigante com novidades, um Fala Gigante com esclarecimentos de tudo que está acontecendo hoje no nosso Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estaremos trazendo 3 vídeos sempre ao dia para você, o Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que é esse vídeo, e sai pela parte da tarde, o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então não deixe de acompanhar as informações do nosso Vasco da Gama através aqui do nosso canal. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Nós contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Show de bola, Vascão? Então, além disso, também é claro, curta o vídeo, compartilhe, faça com que cada vez mais pessoas possam ajudar o nosso crescimento. Show de bola, torcedor? Agora sim, vamos embora, né? Porque, olha, torcedor vascaíno, é realmente uma situação muito complicada o que vem sendo visto hoje no nosso Cruz Maltino. O Vasco foi goleado domingo para a equipe do Flamengo e, como não poderia ter sido diferente, na madrugada desta terça-feira, mais protestos aconteceram. Já foi uma segunda-feira de protestos, uma segunda-feira em que o torcedor vascaíno, na Avenida Brasil, colocou algumas faixas em direção a esse elenco. E hoje, São Januário acordou com ainda mais sinais da revolta da torcida vascaína. Palavras como frouxos, elenco de finados, essa frase, time de M vai partir, porque a gente não pode citar aqui as palavras que o YouTube é cheio de detalhes, foram colocadas hoje no muro da nossa casa, nos muros de São Januário. E, querendo ou não, não poderia ser diferente. O torcedor vascaíno está esgotado, o torcedor vascaíno está completamente no limite com a instituição Vasco da Gama. Infelizmente, o Vasco da Gama como clube, como instituição, não deu nenhum tipo de alegria para o seu torcedor nestes últimos anos. Muito pelo contrário, a gente vem comentando muito com vocês o tal do distanciamento que o Vasco da Gama acabou gerando ao seu torcedor. Um distanciamento de instituição como a grandeza que se tem o Vasco da Gama e a história que o Vasco da Gama tem com o atual momento. É muito louco pensarmos que após a goleada nesse último domingo para a equipe do Flamengo, o Vasco é a equipe, dentre os atuais 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que sofreu mais goleadas desde a criação do Brasileiro de Pontos Corridos. São 38 goleadas. O Vasco já tem um Campeonato Brasileiro inteiro, com placares, sofrendo derrotas, né? Através de placares com 3 gols de diferença para o seu adversário. Então o Vasco hoje passa por esse momento de apequenamento, o Vasco hoje passa por esse momento de se distanciar do que realmente é o Clube de Regatas Vasco da Gama.
que é um clube gigante, cara. O Vasco é um clube de mais de 20 milhões de torcedores. O Vasco é um clube campeão de Copa Libertadores. O Vasco é o primeiro campeão brasileiro sul-americano. É o primeiro time brasileiro campeão sul-americano. O Vasco da Gama é um clube com 4 campeões brasileiros. 4 campeonatos brasileiros, perdão. O Vasco é um clube que bateu durante toda a sua história em Real Madrid, Manchester United. É o brasileiro que mais venceu clubes da Europa. Então, assim, hoje o Vasco da Gama passa por esse distanciamento. E acredito que, querendo ou não querendo, com todas as dificuldades que o Vasco tinha quando era um modelo associativo, a gente, pelo menos, via um Vasco da Gama que, pelo fato de ser um Vasco gerido, comandado por vascaínos, havia uma identificação. A gente via, sim, um Vasco sofrendo financeiramente, penando tecnicamente com jogadores abaixo do nível técnico que o vascaíno esperava. Mas a gente não via no Vasco da Gama uma apatia como se vê hoje. Se a gente coloca na ponta do lápis o elenco do Vasco de 2016, quando chegou a Libertadores, aliás, o elenco do Vasco de 2017, quando chega a Libertadores de 2018, ele não é um elenco bom. O elenco do Vasco de 2017, eu vou lembrar por alto aqui, porque eu não vou conseguir lembrar ao todo. Mas era uma equipe com Anderson Martins, bichado. O Anderson Martins volta ao Vasco em 2017, no segundo semestre. Após uma temporada apagada no São Paulo, reserva no São Paulo, vindo de lesão, mas ele volta ao Vasco da Gama e consegue jogar bola. Não à toa, aliás, ele vem da Arábia e depois vai para o São Paulo e não joga mais. Então é o Anderson Martins bichado. Zaga com Paulão. A gente tinha o Gilberto, que hoje nem sequer consegue ter vaga no Bahia. A gente tinha Madison na lateral direita. A gente tinha atletas como, por exemplo, Gilberto, atacante, salvo engano. Um Nenê que jogava de fato a bola e era a única peça-chave ali do meio de campo. A gente tinha o Matheus Vital, que após aquela passagem no Vasco não jogou mais bola em lugar algum. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês era um elenco torcedor vascaíno limitado. O Vasco de 2017, comandado pelo técnico Zé Ricardo, que tinha Rafael Galhardo. Não sei se vocês lembram da Libertadores, tinha Jean, que só jogou no Vasco e não jogou em lugar algum. Era um Vasco que se pega peça a peça, talvez seja pior do que o Vasco de hoje. Hoje, pelo menos, a gente tem um baita de um atacante, que ao meu ver é top 3 do Brasil, que é o Verratti. A gente tem um baita de um camisa 10, que é o Payet, que ao meu ver é top 3 camisas 10 do Brasil. A gente tem bons jogadores. A gente tem um baita de um goleiro, que é o Léo Jardim. A gente tem um baita de um lateral esquerdo, que é o Piton. Mas hoje o grande problema desse elenco é a falta de identificação. Porque a gente viu elencos ruins do Vasco. O elenco do Vasco de 2019, naquele Vasco e Flamengo, era horroroso. Era horrível. O Vasco da Gama enfrentou um Flamengo campeão da Libertadores com Marcos Júnior, Felipe Bastos e nem lembro o outro meio-campo. E não faço nem questão de lembrar. Com o Ribamar no ataque. E o Vasco empatou 4-4 com o Flamengo no Maracanã. Sabe por quê? Porque havia uma identificação. Porque o Vasco era feito por vascaínos. Era um elenco ruim, mas era um elenco que se identificava com a grandeza do clube, porque sabia que as pessoas acima do elenco, acima dos atletas, acima do grupo, sabiam da grandeza do Vasco e faziam questão de passar essa grandeza para cada jogador. Hoje, no Vasco da Gama, e sim, por conta de uma venda, uma empresa que cagou e andou pro Vasco, há uma falta de identificação. E não culpem a SAF. A SAF não é errada. A errada foi para onde se vendeu a SAF. O grupo norte-americano é horrível. O John Textor é também um comprador, é um investidor norte-americano, mas que faz questão de fazer com que o Botafogo volte, de passar a grandeza do Botafogo para o cenário do futebol brasileiro. Olha a diferença. E hoje a gente vê um Vasco que não é horrível, mas passa a se tornar horrível pela falta de identificação. E não à toa, exatamente por esse distanciamento da história do Vasco no Vasco, o Felipe Maestro hoje está dentro do Vasco. Ele é o novo diretor técnico, está confirmado, foi nomeado, uma nomeação que foi bem vista de acordo com informações do jornalista Diogo Dantas do jornal o Globo, por Lúcio Barbosa, por Pedro Martins e também pelo técnico português Álvaro Pacheco. O grande objetivo é ter um Vasco
com mais cara de Vasco. Felipe Maestro hoje estará dentro do vestiário, estará ao lado do Pedro Martins, vai fazer de tudo para ajudar esse atual momento ruim que vive o nosso Cruz Maltino. E tem que ser feito, porque tá difícil. Tá difícil ver esse Vasco da Gama que hoje nós olhamos diariamente, que não tem a cara do Vasco da Gama. É completamente absurdo o que hoje acontece no nosso Cruz Maltino. A gente espera que o Felipe, com a sua vascainidade, ele possa realmente fazer com que isso volte à tona. Que o Vasco da Gama tenha ainda mais cara de Vasco. E hoje estava marcada uma reunião e a gente acaba de informar que não haverá essa reunião, acaba de ter essa informação e trazê-la a vocês, que não haverá essa reunião com o Felipe Coutinho. Havia sido marcada uma reunião para hoje, pela parte da manhã, mas essa reunião foi adiada, a pedido do próprio jogador. De acordo com informações, essa reunião estará acontecendo amanhã, quarta-feira. Hoje o elenco também ganhou folga no CT, e para mim não era para ter folga. Para mim era para todo mundo estar dentro do CT Moacir Barbosa treinando. Um absurdo o que aconteceu domingo para esses caras ganharem folga hoje. E eu vou citá-los dessa maneira. Esses caras, porque eles não respeitam a camisa que vestem. Então hoje é dia de folga. A reunião que estaria para acontecer hoje não acontecerá. Uma reunião que foi adiada. Então assim, é completamente absurdo. Absurdo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. E esse alento, né, que seria a conversa hoje com o Felipe Coutinho para dar uma acalmada nos ânimos, não estará acontecendo nesta terça, dia 4 de junho. Reunião remarcada para amanhã. Uma reunião que o Felipe Coutinho estará recebendo das mãos de Pedrinho a proposta para retornar ao Vasco da Gama, estará colocando na mesa também o que ele quer para voltar ao nosso Cruz Maltino. Então assim, é aguardar. Informações aqui, inclusive nessa reunião, Felipe Coutinho estará conversando com o Pedrinho para falar do Souza. O Souza é um atleta que hoje está livre no mercado após uma rescisão contratual com a Aston Villa. Aston Villa não, perdão, né? Com o clube da Turquia, o Başakşehir. Quem estava na Aston Villa era o Felipe Coutinho. Então o Souza fica livre no mercado. Há propostas de um clube de Istambul, né? Uma região da Turquia, para ter o Souza. Mas o Souza tem como prioridade o Vasco. A informação é que o Felipe Coutinho, nessa reunião, ele vai trocar uma ideia com o Pedrinho para também trazer o Souza ao Cruz Maltino. O Souza esteve presente domingo no Maracanã. Ontem o Souza ele participou de um culto na Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca, Iba. O Souza levou a palavra nesse culto. E o torcedor vascaíno, Wesley Cury, ele esteve presente nesse encontro. E ele revelou que teve uma troca com o Souza, conversou com o volante do Vasco da Gama. Deixou bem claro, né, o próprio Wesley, que o Souza é um grande vascaíno, foi uma troca muito legal entre os dois. E ele conversou, é claro, sobre o Vasco da Gama. E nessa conversa com o Souza, foi-se confirmado, foi-se revelado que o Souza disse que viu as notícias sobre o desejo, né, do Felipe Coutinho de jogar ao lado do Souza nessa temporada de 2024. Porém, até o momento não houve nenhuma conversa entre os dois nesse sentido. Eles já se encontraram, mas ainda não houve realmente esse avanço nas conversas entre Souza e Vasco, e até Coutinho e Vasco pelo retorno do Cria. Mas o Souza revelou também nesse papo com Wesley que tá louco para voltar para casa, no caso, o Vasco da Gama, e que só depende do Vasco da Gama para que o Souza retorne. Então assim, ele tá muito animado, quer muito retornar ao Vasco da Gama, quer muito voltar para casa. A pergunta que fica é, cabe o Souza no Cruz Maltino? Cabe aí fazer uma forcinha inteira o Souza de volta ao nosso Gigante da Colina? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários, porque o Vasco está na caça, o Vasco da Gama está na procura por reforços. Não à toa, ontem, um jornal espanhol trouxe a informação sobre o interesse do Vasco da Gama no meio Franco Serri, um atacante, né, ponta esquerda ou direita, de 30 anos de idade, que fez essa última temporada no Celta de Vigo. Informações é que é um jogador aí que não tem mais contrato, né, vai ficar aí livre no mercado. É argentino, fez sua temporada inicial no Rosário Central da Argentina. Após destaque no Rosário Central, ele vestiu a camisa do Benfica durante 5 temporadas. Após 5 temporadas no Benfica, ele está há 3 anos no Celta de Vigo, esse clube do futebol espanhol. Nesse momento, ele livre no mercado, vem recebendo sondagens de alguns clubes do Brasil e também de fora. Aqui no Brasil, informações do jornal AS, que é um dos principais veículos de comunicação da Espanha, é que tanto o Vasco da Gama, informação dada ontem, inclusive dia 3 de junho, tanto o Vasco quanto também o Internacional
estiveram de olho no jogador. Fizeram sondagens aí pelo atleta, buscaram informações, até o momento nada além disso, nenhum avanço, né? Apenas aí realmente essa sondagem pelo atacante argentino e tende aí a avançar nesses próximos dias até a janela de transferências esquentar o interesse do Vasco por um atleta para a beirada de campo. O Vasco busca esse jogador e vê no Franco Serve qualidade para trazer ao nosso Cruz Maltino. É um jogador de renome internacional e exatamente por esse motivo, informações do próprio Diário AS que trouxe, né, o interesse do Vasco da Gama é que ele pretende até o momento seguir na Europa, mas fica a dúvida se ele terá mercado também na Europa nessa temporada. Próxima temporada, né? A última temporada dele não foi boa, foi 19 jogos, 0 gols e 1 assistência. Ele era o camisa 11 do Celta de Vigo e fica a dúvida. Eu acho que o Vasco nesse momento ele precisa trazer certezas, não dúvidas. Infelizmente, esse atleta, Franco Emanuel Serve, ele não é uma certeza. Um atleta que tem 19 jogos, 0 gols e 1 assistência na última temporada, por um clube que não é nem de segunda prateleira do futebol espanhol, ele não pode ser bem quisto dentro do Vasco. Deve ter um salário alto, porque vem do futebol europeu, tem passagem por Benfica e não tem uma boa temporada. A última temporada dele foi 0 gols e 1 assistência. A temporada retrasada dele foi em 39 partidas, 1 gol e 6 assistências. Então, sinceramente, não sei se é esse o atleta que o Vasco precisa para virar a chave. Não sei o que o Vasco quer. Não sei o que a SAF do Vasco quer. É preocupante a situação. Há um interesse? Há. Mas, olha, meu amigo, com todo respeito diante desse atleta, era melhor que o interesse não acontecesse. Mas, enfim, a gente fica por aqui, deixa clara a sua opinião aí nos comentários e voltaremos já já com o nosso Boa Noite Gigante. Por volta das 8 horas, 7h30, estaremos aí contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.